tudo bom? Eu sou a Paula Beckenkamp, sou advogada trabalhista. Hoje eu vim aqui responder mais uma pergunta aqui nesse canal de contabilidade e a pergunta é: a suspensão ou redução da jornada traz garantias para o empregado? O que acontece se não for cumprida? Bom, gente, esse é um assunto que está previsto na medida provisória 936 do governo federal, que entrou em vigor dia 1º de abril desse ano. Ela foi prorrogada automaticamente por mais 60 dias e vale mais ou menos até 1º de agosto desse ano. Então, o que é a suspensão do contrato de trabalho? É quando o empregado tem o seu contrato suspenso, segundo a medida provisória, por no máximo 60 dias corridos ou em 2 períodos de 30 dias. Não é a suspensão conforme está na CLT, essa daqui tem regras mais flexíveis, como, por exemplo, o empregador pode comunicar ao empregado que o seu contrato de trabalho vai ser suspenso por X tempo, 48 horas antes disso acontecer. Então, pode avisar na sexta, na segunda já está valendo a suspensão do contrato de trabalho. 10 dias depois, isso é feito quando é informado por um acordo individual, por escrito entre as partes, e 10 dias depois já tem que ter sido informado o sindicato e o Ministério da Economia, tá? Então, por que tem que informar, por exemplo, o Ministério da Economia? Porque o governo federal é quem vai pagar esse empregado que teve o contrato suspenso e ele vai receber, ao invés do salário dele, 100% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito se ele tivesse sido demitido. Além disso, os outros benefícios que o empregador já vinha pagando, com exceção do vale-transporte, porque não vai estar sendo utilizado, né? Então, a suspensão também, ela é válida para uma categoria específica, que são aqueles empregados que ganham igual ou menos que R$ 3.135, e para aqueles que têm nível superior, que ganham igual ou mais que 2 vezes o teto da Previdência, que está mais ou menos uns 11 mil. A suspensão é isso, tá, gente? Se, nesse meio tempo de suspensão, o empregador exigir qualquer tipo de trabalho desse empregado, seja teletrabalho ou presencial, automaticamente esse acordo individual tá cancelado, nulo, não vale mais, e o empregador tem que pagar todo o salário e recolher os benefícios como se aquele empregado tivesse ficado trabalhando todo o período. Então, essa é uma das penalidades, né? Que se o empregador não cumprir. Sobre a redução, então, da jornada proporcional à redução do salário. É um pouco diferente e é o que largamente está sendo utilizado hoje em dia aqui no país. O empregado pode ter, então, a sua jornada e o seu salário proporcionalmente reduzidos. Da mesma forma que a suspensão pode ser comunicado pelo empregador só com 48 horas de antecedência, mas aqui na redução tem que ser por negociação coletiva. O sindicato tem que estar envolvido. Isso mudou por causa de uma liminar do STF logo depois da publicação dessa medida provisória. Então aqui quem chegou a fazer por acordo individual apresenta ao sindicato e os demais todos já tem que ser por negociação coletiva. Também tem que em até 10 dias ser apresentado ao Ministério da Economia. Sobre as reduções, elas podem ser em 25%, 50% e 70%. Então, se eu reduzir em 50% a minha carga de trabalho, eu vou reduzir em 50% o meu salário, correto? Quem que é responsável por complementar esses outros 50%? O governo federal. Mas não vai complementar conforme o meu salário, vai complementar com base no seguro-desemprego que eu teria direito se eu tivesse sido demitido. E aí ele paga, então, os outros 50% para o empregado. É um auxílio de renda muito importante nessa época, é uma vantagem para o trabalhador, porque ele não perde o emprego, consegue manter o seu emprego, ele não pode ser demitido nesse período também, assim como na suspensão, senão ele vai receber como forma de indenização todos os salários desse período. Então ele mantém, é uma garantia de manutenção do emprego e ainda assim uma garantia da renda proporcional ao pedaço de tempo ali do dia que ele está trabalhando. Tem que ser respeitado sempre, mesmo com a redução do salário, o salário hora desse empregado. E da mesma forma, se aplicam penalidades ao empregador se ele não cumprir todas essas determinações da medida provisória. O prazo aqui da redução da jornada e do salário é diferente, é por 90 dias no máximo. Então, esse empregado que teve redução de salário e jornada pode ter isso determinado por seu empregador pelo prazo máximo de 90 dias.
tá bom? Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, sim, são várias vantagens que o empregador tem, mas dentre elas, principalmente o fato dele manter o emprego e manter renda, tá? E sim, há penalidades para o empregador se ele não cumprir exatamente o que ele fez, ou via acordo individual por escrito, ou conforme tá na convenção coletiva, acordo coletivo que tiver sido convencionado pelas partes, tá bom? Tchau, até a próxima.